Olá, pessoal! Mais uma aula de filosofia. O tema de hoje é a linha do tempo da filosofia. Colégio Estadual Delmiro de Miranda Brito, professora Margarida Cibaldo. Então, vamos lá. Pronto, vamos analisar aqui essa figura. Então, a filosofia, assim como a história, ela é considerada em 4 momentos, né? A filosofia antiga, a filosofia medieval, a filosofia moderna e a filosofia contemporânea. Então, isso é oficialmente falando, mas nós sabemos também que na transição de uma filosofia para outra filosofia, a gente encontra momentos, não é? Esses momentos determinaram formas de ver e de conceber as coisas. Por exemplo, saindo da antiga e entrando na medieval, a gente passa pelo período helenístico, muito importante as filosofias que surgiram nesse período. Também, saindo do medieval para o moderno, nós encontramos aí o Renascimento, muito importante também, a forma como ele concebia o conhecimento, a forma, qual era o objeto do conhecimento nesse período, qual a postura do sujeito frente ao objeto nesse momento, muito importante também. Mas aí nós vamos nos deter um pouco mais em cada um desses períodos, desses momentos, tá? Mas antes disso, tem 4 perguntas que eu quero fazer, não é? Que a gente vai discutir aqui. A primeira é: o que é filosofia? A segunda: como nasceu a filosofia? Terceira: com que se preocupa a filosofia? E por fim, o que propõe o ensino da filosofia? Então, a primeira: o que é filosofia? Filosofar é uma área do conhecimento dedicada à construção de saberes lógicos e racionais, ou seja, é a construção do conhecimento, firmando esse conhecimento em bases racionais, tá? O conhecimento lógico, o conhecimento racional reflexivo. Então, a filosofia é intrínseca à condição humana, ou seja, faz parte da natureza humana filosofar, né? Não é apenas um conhecimento, mas uma atitude do ser humano em relação ao universo e ao seu próprio ser. Ou seja, é uma postura, não é? É um posicionamento do homem, tá? Diante das coisas que ele não conhece e ele precisa conhecer. Então, é uma postura investigativa, é uma postura questionadora, não é? Que busca as respostas para as suas perguntas, né? Então, é isso. Isso é a filosofia. Então, como nasceu a filosofia? A filosofia, como expoente do conhecimento racional, pensado de maneira sistemática, surgiu na Grécia em meados do século VI a.C. Nesse momento, nós tínhamos o quê? A mitologia, tá? A mitologia era o quê? Eram histórias, eram narrativas mitológicas que supria a necessidade de conhecer que o homem apresentava naquele momento. Não era mentira, tá? Era as histórias culturalmente transmitidas, e essas histórias, elas eram suficientes para, como eu já falei, suprir a necessidade do homem de conhecer ele próprio e o universo. Então, chegou um momento em que essas narrativas não eram suficientes e homens começaram a ter um posicionamento mais reflexivo sobre as questões que se colocavam na época, e aí surgiu a filosofia. A filosofia surgiu a partir da necessidade de explicar o mundo de maneira racional. Com que se preocupa a filosofia? É o estudo de questões gerais e fundamentais sobre existência, conhecimento, valores, razão, mente e linguagem. Então, vocês observem que são várias nuances de conhecimento que a filosofia se preocupa, né? Então, frequentemente colocados como problemas a se resolver. Ou seja, a partir de uma necessidade que o homem apresenta de conhecer algo, né, de buscar a resposta para isso, essa coisa surge como um problema, não é? E tentar resolver esse problema
quando o homem se coloca na posição de questionador, de investigador, então é aí que surge, é aí o habitat da filosofia, é aí que ela se revela. Então, e quais são as áreas que ela atua? Ela atua na metafísica, que é o estudo do ser enquanto ser, que é o estudo do ser e do ente, da ética, né, com relação ao que é certo, ao que é errado, com relação ao bem e o mal, né? A lógica é justamente a validade de um argumento, não é? A epistemologia, que é a teoria do conhecimento, em linhas gerais. A estética que é justamente o sentido que o belo desperta no ser humano, né? E a política, entrando aí como a arte de bem governar, né? Então, o que propõe o ensino da filosofia? Então, por que vocês, alunos, estudam filosofia no ensino médio, na faculdade? O que propõe esse ensino da filosofia? Então, o desenvolvimento de competências de identificação, análise, comparação e interpretação de ideias, pensamentos e processos históricos, geográficos, sociais, econômicos, políticos e culturais. Em suma, a filosofia ela pretende desenvolver competências no educando. Que competências são essas? Essas que estão ditas aí, identificar, analisar, comparar e interpretar ideias. E quais são essas ideias? Onde estão essas ideias? Em todas as áreas do conhecimento, históricas, geográficas, sociais, econômicas e tudo. Então, quer dizer, a filosofia, ela perpassa, ela transversa por todas as áreas do conhecimento. A função dela é desenvolver no educando essa postura questionadora, essa postura de buscar as respostas. Então, a filosofia ela não é uma ciência, mas ela é considerada a mãe de todas as ciências porque ela forma o educando, ela prepara o educando para desvendar as outras áreas do conhecimento. Então, eis a importância da filosofia, a mãe de todas as outras ciências. Então, vamos lá. Vamos agora ver a filosofia no curso do tempo, tá? Aqui nós apresentamos todas as etapas e suas principais características. Estou passando rápido porque nós vamos nos deter em cada uma delas, tá? Nós temos aí a Grécia Antiga para falar um pouco do momento em que não existia filosofia. Depois, a filosofia antiga, filosofia medieval, também conhecida como filosofia cristã, filosofia moderna e filosofia contemporânea. Filosofia no curso do tempo, Grécia Antiga. Vamos ver o contexto histórico e vamos ver algumas personalidades. Pessoal, eu não estou me detendo em todos os detalhes, porque esse vídeo, ele resume todo o nosso programa de filosofia, tudo que a gente vem estudando na escola. Então, cada ponto desse aí, nós estamos destrinchando em nossas aulas. Aqui é só para vocês terem uma visão geral, onde estamos, para onde vamos dentro do ensino da filosofia. Então, Grécia Antiga. Primeiro vamos ver o contexto histórico, ou seja, o pano de fundo, né? Onde a filosofia dessa época se desenvolveu ou não se desenvolveu, como é o caso. E o contexto social, né? O cenário social. Vamos lá. Então, nesse momento, o conhecimento mítico era o principal meio de conhecimento sobre o mundo, o homem, as coisas, os fenômenos naturais, a origem das coisas. Então, quando o homem questionava algo, tinha sempre a narrativa mitológica, não é? Alguns feitos dos deuses, algumas vontades dos deuses que justificava aquela pergunta e apresentava respostas para ela, né? Aí eu coloquei 3 principais deuses do Olimpo, que é Zeus, Poseidon e Hades, né? Hades, no caso, não morava no Olimpo, ele morava no submundo, mas é um dos principais. Então, nós temos aí, na Grécia Antiga, existia a mitologia, que era a cosmogonia, né? Que é a questão do mito. O que é a cosmogonia, né? Ela estuda a origem do universo de acordo com as teorias baseadas na religião e na mitologia, tá? Então, ela é o inverso da cosmologia,
E o que é a cosmologia? Origem do universo de acordo com teorias baseadas na lógica, baseadas na ciência. Então, na Grécia Antiga, quando não existia filosofia, então era a cosmogonia, tá? Era a explicação do cosmo, né, do universo, através de mitos, de teorias religiosas. Tá? Depois, com o surgimento da filosofia, é que nós vemos a cosmologia, tá? Que são todos esses questionamentos, são todas as teorias agora baseadas na razão, baseadas na ciência. Então, nesse momento da Grécia Antiga, antes da filosofia propriamente dita, a gente destaca como personalidades os heróis mitológicos, os deuses, semideuses, criaturas e monstros fantásticos, né? Que não se classificava nem como deus, nem como semideus, né? E, por exemplo, a Medusa, por exemplo, os ciclopes e por aí vai, né? Então vamos lá. A filosofia no curso do tempo, agora vamos falar sobre a filosofia antiga. Vamos ver o contexto histórico e as personalidades, não é, em destaque nesse período. Então, qual era o contexto histórico, o cenário social onde se desenvolveu a filosofia antiga? Então, nesse período, o comércio, as navegações e a diversidade cultural, tá? Era isso que já havia nesse momento. O surgimento da escrita alfabética, que possibilitou, não é, assim, disseminar o conhecimento, o surgimento da moeda, que facilitava a comercialização, a invenção do calendário, o surgimento da vida pública, não é, a política, e o surgimento da razão, entre outras coisas. Tá? Nesse cenário se desenvolveu a filosofia antiga, né? Que a gente chama de período pré-socrático, não é? Tem também os filósofos clássicos, os sofistas que viveram ao mesmo tempo que os filósofos clássicos e depois o período helenístico. O período pré-socrático são aqueles primeiros filósofos, aqueles que começaram a questionar, digamos assim, a mitologia e buscar fundamentos racionais para as suas respostas, para as respostas aos seus questionamentos. Eles se preocupavam com a natureza, eles queriam desvendar a natureza. E também queriam encontrar o elemento primordial que deu origem a todos os seres e ao universo e a todos os seres, tá? Esses são os pré-socráticos, ou seja, vieram antes de Sócrates porque tinham uma forma de conceber o conhecimento e tinha um objeto de estudo diferente dos socráticos, tá? Dos socráticos a gente apresenta os filósofos clássicos, Sócrates, Aristóteles e Platão, Sócrates, Platão e Aristóteles nessa ordem, e os sofistas que eram professores itinerantes, professores que davam aulas e recebia uma certa quantia. Por isso que eles foram durante muito tempo criticados que não eram filósofos, porque eles eram mercenários do saber, porque eles vendiam o saber, entre outras questões, eles foram considerados falsos filósofos. Mas depois os historiadores deu aos sofistas o seu devido valor, né? Então, teve também o período helenístico, que foi aquele período das vitórias e das conquistas de Alexandre o Grande, e essas vitórias, essas conquistas, anexaram vários outros territórios digamos, à cultura grega, que essa foi disseminada a todos esses outros novos territórios, e nesse período surgiram algumas filosofias, né? Que nós vamos ver agora com mais precisão aqui, quando falarmos das personalidades. Então, os pré-socráticos, aqueles primeiros filósofos que estudavam a natureza, nós destacamos Tales de Miletos, Parmênides, Heráclitos e tem outros também, com igual importância. Os filósofos clássicos, como já dito, Sócrates, Platão e Aristóteles. Entre os sofistas, nós destacamos aqui Protágoras e Gorgias, entre muitos outros. E os filósofos helenísticos, nós temos na filosofia, no cinismo, nós destacamos Antístenes e Diógenes. No epicurismo, Epicuro de Samos. No ceticismo, nós destacamos Pirro. No estoicismo, nós destacamos Zenão, Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio. Tá? Então, tudo isso é objeto de estudo da filosofia nas aulas que nós estamos tendo no nosso programa de filosofia.
tá? Agora aqui nós passamos pelo período helenístico e chegamos na filosofia medieval, também conhecida como filosofia cristã. Vamos ver o contexto histórico e vamos ver as personalidades que se destacaram aqui, tá? Contexto histórico. Qual era o pano de fundo quando essa filosofia se desenvolveu? Aqui nós temos o nascimento do cristianismo, o teocentrismo, ou seja, Deus no centro das investigações, né? A sociedade feudal, composta por camadas sociais, clero, nobreza e servos, as relações de sucerania e vassalagem, as cruzadas, as ordens de cavalaria e a peste negra, né? São as principais características desse tempo, tá? Não as únicas, as principais, que valem ser destacadas, né? Então, a filosofia medieval, nós temos aqui a filosofia neoplatônica, né? Neoplatônica significa uma nova visão do platonismo, também muito, digamos assim, fundamentada na religião, tá? Nós tivemos aí também a filosofia patrística, e essa filosofia patrística significa que era a filosofia teorizada, não é, estudada pelos padres da Igreja Católica, aí se destaca Santo Agostinho, e a filosofia escolástica, né, já muito mais adiantar do tempo, a filosofia patrística logo no início da filosofia medieval, a escolástica bem mais já perto do fim. E nessa filosofia escolástica, a escolástica vem de escola, era a filosofia que era disseminada, que era trabalhada nas escolas e universidades. Aí se destaca Tomás de Aquino, né? Então, entre as personalidades, nós vamos ter Plotino, do neoplatonismo, aí tem Tertuliano, tem Santo Agostinho, da escolástica, tem Santo Anselmo, Santo Agostinho da patrística, São Tomás de Aquino da escolástica, e tem Guilherme de Ockham. Tá? Então, pessoal, em linhas gerais, a filosofia no período medieval. Em linhas gerais também, nós trazemos agora a filosofia moderna, né? Na filosofia moderna, vamos ver o contexto histórico, vamos ver também as personalidades. Filosofia moderna, ela se desenvolveu nesse cenário social. Então, o cenário do renascimento cultural, do humanismo, do desenvolvimento científico, da Revolução Francesa, do iluminismo, grandes navegações, reformas protestantes, absolutismo, tá? Então, o que trago como destaque para essa filosofia moderna é justamente o período da Renascença, né, que é o renascimento, não é? Digamos assim, é o resgate daquele homem lá da Grécia Antiga, né, para o centro das investigações, pulando a filosofia medieval, que era o teocentrismo, ele era dominante, né? Então, a corrente filosófica, o racionalismo e o empirismo, outra corrente filosófica que também teve um grande destaque nesse período, né? Movimento iluminista, né, que é o século das luzes, né, que prega que o homem iluminado pelas luzes da razão, ele se torna autônomo, não é, para evoluir, para trazer a evolução para a sociedade, e contratualismo, não é? Onde se destaca alguns filósofos de renome, né? A questão do contrato social, a questão da origem das sociedades, né? A questão do papel do Estado, o idealismo, o materialismo, o romantismo, entre outras questões. Aí nós destacamos Maquiavel, Galileu Galilei, Isaac Newton, Francis Bacon, René Descartes, aí Hobbes, Blaise Pascal, Spinoza, aí tem Locke, Leibniz, muitos outros, né? Berkeley, Montesquieu, Adam Smith, Voltaire e Rousseau, D'Alembert, Diderot, Kant e muitos outros, tá, pessoal? Se a gente for citar todos, a gente corre o risco de esquecer alguma personalidade que foi de grande importância também. Mas aí são alguns, os principais, né? Aí agora chegamos na filosofia contemporânea. Essa filosofia contemporânea, nós vamos ver aí um pouco do pano de fundo, que é a filosofia que chega até os dias atuais. Qual é o cenário social, então? A questão do progresso, não é?
claro, fruto do desenvolvimento da ciência, né? Tem as técnicas, que é justamente o saber fazer, as grandes guerras, a ditadura, a criação da ONU, expansão da globalização, terrorismo, neoliberalismo, desenvolvimento industrial e tecnológico, crescimento da urbanização e população, crise ambiental, aumento das desigualdades socioeconômicas e preconceitos. Os preconceitos ainda mais, quer dizer, mesmo o homem evoluindo, mesmo havendo todo esse progresso, mas existe um preconceito bem assim acirrado ainda nos nossos dias, né? A xenofobia, a homofobia, a questão do racismo, né? Entre outros. Então, aí nós temos várias correntes filosóficas, várias linhas de pensamento, não é? Nós temos marxismo, positivismo, utilitarismo, pragmatismo, cientificismo, niilismo, idealismo, existencialismo, fenomenologia, subjetividade, sistema hegeliano, materialismo dialético, Escola de Frankfurt, quer dizer, várias linhas de pensamento, várias formas de se conceber o pensamento, vários posicionamentos frente aos problemas apresentados pela sociedade. E aqui se destaca muitos outros personalidades. Aqui tem uma pequena mostra de grandes nomes que se destacam ainda hoje, né? Então, nós temos Hegel, Schopenhauer, Auguste Comte, Stuart Mill, Karl Marx, Engels, temos Kierkegaard, Nietzsche, vou até pular alguns, né? Temos Sartre, temos Simone de Beauvoir, temos Derrida, Foucault e muitos outros. Isso são apenas uma representação, né? Para a gente não ser também, como eu digo, injusto com outras personalidades, então não vou nem citar todos. E então, pessoal, aqui, né, com a filosofia contemporânea, eu apresento a vocês todas as filosofias, né? As divisões das filosofias, cada uma delas contemplando um tipo de sociedade, um tipo de problema social, um tipo de posicionamento, de linha de pensamento, que são as correntes filosóficas, né? E, claro, as personalidades que se destacaram em cada um desse tempo. Tá? Então, é basicamente nisso que se fundamenta a história da filosofia. Tá? É muito instigante, é muito atraente a história da filosofia. E, para terminar, eu deixo para vocês essa mensagem, faço a partir dela 3 questionamentos e deixo para vocês pensarem, né? Vamos lá. A filosofia dos livros é diferente da filosofia das ruas. Nas ruas, o pensamento está na sombra do poste no asfalto, em pleno sol do meio-dia. Nos livros, o pensamento está na importância do motivo de se colocar sob o sol do meio-dia e, ao mesmo tempo, procurar a sombra de um poste no asfalto. Então, pergunta número 1. Para vocês, o que significa aqui o sol do meio-dia? O que significa aqui a sombra do poste no asfalto? E o que significa para vocês a necessidade, a importância de se procurar a sombra do poste no asfalto em pleno sol do meio-dia? O que é que significa isso para vocês? Deixo para vocês pensarem e no nosso próximo encontro a gente discute essa questão. Tá? Um grande abraço e fiquem todos com Deus.